João, com você. Muito obrigado, Lúcia. Boa noite a todos. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, tema, a respeito de mindfulness, que nada mais é do que uma atenção plena, né? A um despertar mais profundo do self, do eu profundo, da nossa consciência divina, vamos colocar assim. E óbvio que para isso nós vamos precisar daqui a pouquinho, tocar em alguns assuntos, relacionados também ao budismo, mas nós não estamos aqui estudando religião, nós estamos aqui tentando estudar práticas de 2.500 anos, que ao meu ver são universais, e nós vamos entender daqui a pouquinho Buda como um missionário de Jesus no mundo, como possivelmente um dos ministros de Jesus, que veio também dar sua cota de contribuição ao despertar da humanidade. Pois bem, então nós vamos começar com uma parábola budista que tem a ver com o nosso assunto de mindfulness. Certa vez, Buda, em idade avançada, caminhava por um bosque um dia quente de verão quando sentiu muita sede. Pediu a seu discípulo Ananda que retornasse ao rio 6 quilômetros atrás para buscar água. Quando Ananda retornou ao local, percebeu que alguns carros de boi haviam revolvido o leito do riacho, deixando a água lamacenta. Assim voltou de mãos vazias, explicando a situação, afirmando que ia buscar água no riacho mais à frente. No entanto, Buda pediu que Ananda voltasse e buscasse água daquele riacho que pedira inicialmente. Buda ainda asseverou: e não volte se a água estiver suja. Se estiver suja, permaneça sentado em silêncio à margem do riacho. Observe em silêncio. Cedo ou tarde, a água estará límpida novamente. Ananda voltou ao local e Buda estava certo. A água estava quase límpida. A força da água havia levado várias folhas secas e a lama, mas faltava estar absolutamente límpida. Assim, se sentou à margem e apenas observou o rio fluir. Lentamente, o rio, ou riacho, se tornou transparente e Ananda voltou feliz com a água. Ele havia compreendido a lição que Buda ensinara. Ananda entregou a água a Buda e agradeceu. O que está fazendo? Disse o Buda. Sou eu quem deveria agradecer-lhe por ter trazido a água. Ananda redarguiu. Agora compreendi. No início, não demonstrei, mas fiquei com raiva. Achei absurdo precisar voltar ao riacho. Mas compreendi, sentado à margem do rio, me dei conta que a mesma coisa acontece com minha mente. Se eu mergulhasse no rio, o sujaria novamente. Da mesma forma, se eu mergulhar na mente, mais problemas serão desenterrados e irão começar a aparecer. Aprendi a técnica simplesmente ao sentar à margem. Moral da história: fique sentado à margem de sua mente, observando seus conteúdos conflitivos, ou seja, essa sujeira, sem se apegar a esses conteúdos, ou seja, problemas, faltas, dores emocionais, mágoas, desejos, medos, ressentimentos, carências, etc. Deixe tudo fluir sem se apegar a nenhum conteúdo mental, emocional de sofrimento e ilusão. Apenas assim exercitamos o desapego e deixamos o rio da vida fluir por nossa vida para beber limpidamente a água da vida. O Cristo, ele, por exemplo, lhe afirmou àquela samaritana
a qual ele pediu água, que ele tinha a água da vida, a água que ela nunca mais iria sentir sede. É a água do conhecimento profundo, é a água de quem observa, é a água de quem desapega, é a água de quem se entrega a uma condição de espectador. Mas esse espectador, ele não é passivo, ele é altamente ativo. Ele observa, mas ele não se apega àqueles conteúdos que conturbam a mente. Então, o que essa história aqui quer nos mostrar? Que boa parte dos nossos sofrimentos, eles são advindos do excesso de apego que nós temos a esses conteúdos psíquicos. Nós temos um problema, e esse problema, nós ficamos pensando nele, né, continuamente. Então, nós vamos manter o foco no problema. Esse foco vai nos dar possivelmente medos, ansiedades, preocupações e vão causar algumas reações no nosso corpo. Insônia, né? O metabolismo não vai funcionar bem. A mente, ela fica extremamente agitada, as emoções ficam descontroladas. Então percebam, nesse momento é como se a gente entrasse nesse rio, né? E esse rio, o que está no fundo dele desce à superfície. Então a água de até então que estava calma, que estava límpida, ela começa a ficar barrenta, ela começa a ficar suja e nós perdemos a nossa paz de espírito. Então, essa história é só para iniciar, porque à medida que a gente for transcorrendo o nosso estudo, nós vamos entender o porquê que eu coloquei essa história aqui inicialmente, no dia de hoje. Então, continuando o nosso estudo de Mindfulness, sentir as emoções. Parece até uma contradição a partir desse texto que a gente leu, né? Ignorar as emoções é um meio de impedir o autoconhecimento. Quando aqui está se falando de sentir a emoção, não é se entregar às emoções, é simplesmente sentir o que nós estamos carregando. Nossa, interessante, eu tenho uma ansiedade aqui, eu tenho uma preocupação ali, isso aqui me dá mal-estar, mas é como quem está investigando. Aquele que investiga busca não se envolver emocionalmente com a coisa investigada, porque se ele se envolver, ele perde a imparcialidade. Então, sentir as emoções é saber o que está presente no nosso psiquismo, mas sem se contaminar com essas emoções. Então, eu entendo que em mim existem fragilidades, eu entendo que em mim existem faltas, e eu estou tentando compreender como é que eu posso e as raízes dessas coisas e que tipo de práticas eu necessito na minha mente, na minha emoção, para poder lidar com aquilo. Então, é ignorar quem somos e as raízes daquilo que sentimos. É deixar no inconsciente aquilo que precisamos contatar para transformar. Todas as vezes que nós ignoramos as nossas emoções, todas as vezes que nós evitamos de enxergá-las, contatá-las, nós estamos jogando de novo para o inconsciente. Então, às vezes aquilo que vem à flor da pele, aquele mal-estar emocional que eu não gosto de sentir, em muitas situações eu tirei ele do recalque, eu tirei ele e coloquei à flor da pele justamente para ser observado, para ser conhecido. E à medida que ele é observado e conhecido, eu tenho, na condição de sujeito, a oportunidade de transformá-lo numa coisa melhor. Então, quando as emoções visitam a nossa consciência, é porque nós estamos prontos para lidar com elas e transformá-las. Todavia, em vez de fazer isso, nós acabamos nos conturbando ainda mais. Então, por mais dolorosa que seja uma emoção, nós a criamos um dia e também temos o poder de desconstruir, de ressignificar, porque é da lei que aquele que quebra tem que consertar. É da lei daquele que fere, tem que aprender a curar. É da lei daquele que danifica, precisar aprender a reparar. E ninguém vai fugir disso, né? Por mais que nós tentemos adiar, nós fatalmente
vamos ao encontro dessas situações para poder resolver. Então, o adiamento, na verdade, é uma perda de tempo. Quanto mais eu adio, mais eu sofro. Buda, certa vez, me afirmava que não é a mudança que causa o sofrimento, mas a resistência à mudança. Ou seja, quanto eu mais resisto a mudar, quanto eu mais adio essa mudança, mais eu vou sofrer. Porque aquilo que está no meu conteúdo psíquico está me fazendo mal, eu não investigo, eu não conheço e eu recalco ele de novo no inconsciente. No momento posterior, por mais que eu ache que aquilo está transformado, aquilo volta na minha vida novamente e vai me bagunçar de novo. Então, o termo desconstrução significa estar diante, não é, de um assunto, de um conteúdo e aprender o que ocasionou aquilo, né? Por exemplo, qual é a raiz da ansiedade? Nós já discutimos isso aqui em outros temas e estudos, né? A ansiedade vem de ânsia, é um desejo exacerbado. E por que o desejo exacerbado, né? Então, eu preciso começar a questionar, mas esse questionamento não como quem quer resolver a vida para ontem, mas quem quer instituir um papel de conhecedor de si mesmo, porque isso não termina nessa existência, isso continua ainda por muitas existências. Nos relacionamentos, nos relacionamos mais com as nossas fantasias do que as pessoas e as experiências em si. Vocês já perceberam que todos nós fazemos uma ideia de uma experiência de uma pessoa? Quando nós observamos a pessoa, nós observamos a pessoa a partir da nossa subjetividade, a partir dos nossos conteúdos. Então, nós achamos que a pessoa é daquela forma. Em parte, esse achar está correto diante da realidade. Em outra parte, esse achar é aquilo que eu quero ver na pessoa. Então, em muitas situações, eu estou me relacionando com os meus achismos, com as minhas fantasias. É quando Cristo vai falar assim: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Né? Ou seja, se eu sou uma pessoa boa, se eu enxergo com mais imparcialidade psicológica uma situação, então a minha propensão é conseguir ver mais a realidade do que a projeção das minhas fantasias. Todavia, se os meus conteúdos psíquicos ainda me bagunçam emocionalmente, se eu vivo conflitos psicológicos, se eu sofro, se eu estou agarrado a muitas ilusões, tudo aquilo que eu olhar será por essa ótica. Então, às vezes, nós podemos deixar de perceber as pessoas reais e vemos as pessoas sob a nossa ótica. Logo, nos relacionamos mais com os resultados de nossas interpretações psíquicas e emocionais que com a realidade em si. Dependendo de nossos sentimos o mais livre dos seres ou mais cativo dos mortais, porque a mente ela pode ser uma prisão, dependendo da nossa mentalidade, ou ela pode ser um campo aberto, né? Um céu azul, onde nós temos oportunidade de uma liberdade, onde nós vamos aprender muitas coisas. Então, faça uma meditação depois de uma experiência difícil. Por exemplo, vamos imaginar que a gente passou um aborrecimento hoje. No aborrecimento, nós tivemos uma descarga de adrenalina, de cortisol, né? O coração bate mais rapidamente, pode bater uma sudorese, nós ficamos às vezes irritados, chateados. Então nós perdemos um tempo até que o corpo e a mente voltem a uma regularidade psicológica, né? Então, nesses momentos é interessante uma meditação. E nós não temos esse hábito, nós não temos essa prática. Se nós pudermos separar 10 minutinhos depois de um aborrecimento para ficarmos quietinhos, ouvir uma música mais relaxante, né? Parar um pouquinho, prestar atenção na respiração,
deixar os pensamentos, as emoções ir e vir, sem tentar rotular nada, sem tentar julgar ninguém, simplesmente concentrando a atenção na respiração, simplesmente respirando o mais profundamente possível, e depois de alguns minutos nós vamos sentir a calma voltando, nós vamos sentindo um sossego na alma, aquilo que estava tão indigesto até 2 minutos atrás parece que simplesmente se foi. Então, nós precisamos exercitar também, né, durante o dia, práticas meditativas para a gente mudar essa mentalidade, para a gente mudar a nossa reatividade, para entendermos que tem como sermos mais tranquilos mesmo diante de situações adversas. Logo, a não compreensão, né, a pessoa que não consegue passar por esse processo, ela pode desenvolver ressentimento, né? Ressentir significa sentir novamente. A experiência passou e toda vez que ela pensa e sente sobre aquela experiência, ela volta a ficar com raiva de novo. Depois da raiva vem a mágoa. A mágoa pode vir a tristeza. Então nós não terminamos a nossa experiência ali. Nós carregamos aquela experiência pelo resto do dia. Algumas pessoas carregam até por dias sucessivos. E sobre isso, né, nós devemos pensar porque existe a experiência física, a experiência real e como nós nos sentimos diante da experiência. Como nós nos sentimos é responsabilidade nossa. Se a pessoa ela foi indelicada, se a pessoa, por exemplo, ela não foi cordial, se ela foi abrupta, é porque é aquilo que ela ainda é, ela não sabe ser diferente. Às vezes não foi nem intencional, a pessoa funciona no psiquismo dela de uma forma reativa, e naquele momento, infelizmente, sobrou para a gente. Bom, ao despejar aquilo sobre o nosso psiquismo, aquela pessoa consegue atingir, se nós não estivermos bem ou não vigilantes, a nossa suscetibilidade. Ou seja, aquela parte do nosso ego que é mais suscetível à mágoa, ao orgulho, ao melindre. Então, se nós deixamos isso correr sem prestar atenção, aquilo pode desenvolver raízes. E eu posso desenvolver um ressentimento em relação àquela pessoa que vai ser difícil depois perdoar. E o não perdão não atrapalha só aquela pessoa, atrapalha também a nós que sentimos. Logo, o estado meditativo, o estado de atenção, auxilia para quando a experiência ocorrer, rapidamente a gente está resolvendo ali. Meditou, ficou mais em paz, ficou feliz, daqui a pouquinho você olha para a pessoa sem guardar mágoa, sem guardar ressentimento. Você entende que aquela pessoa está passando uma situação difícil, que um dia nós fizemos também isso com outras pessoas e que ninguém faz isso por prazer, a não ser que seja sádico, né? As pessoas fazem isso porque elas não estão bem, às vezes estão até infelizes. Então, o mais difícil não é a experiência em si, mas como nos sentimos em relação a ela. E como nos sentimos em relação à experiência ou o outro, né? Espera aí que isso aqui ficou mal explicado. E como nos sentimos em relação à experiência ou outro, é responsabilidade quem sente. Quanto mais maturidade, maior a autorresponsabilidade. Quanto mais eu aprendo a dar conta de mim, quanto menos eu enxergo no outro um algoz, alguém que me machuca, quando eu consigo perceber que eu tenho a minha responsabilidade em toda a experiência, eu percebo que o comportamento do outro não foi bom, mas que cabe a mim ressignificar como eu sinto. Porque como eu sinto tem a ver com os meus conteúdos, tem a ver com a minha maturidade ou a falta dela. Logo, um monge vietnamita, Thich Nhat Hanh, que ele já é desencarnado, ele vai falar o seguinte: nosso sofrimento se torna sagrado quando o aceitamos e penetramos nele profundamente. Se não fizermos isso, ele não é sagrado. Vamos apenas nos afogar no oceano
de nosso sofrimento. Quantas vezes ao longo da vida nós nos afogamos nesse mar? Quantas vezes nesse oceano de sofrimento nós ficamos à deriva, buscando ajuda, buscando apoio e sem sentir uma mão amiga para poder nos carregar, né? Para poder nos auxiliar. Isso acontece. Quando Thich Nhat Hanh, ele afirma que nós necessitamos penetrar profundamente no sofrimento, não significa que eu tenha que sofrer, não é isso que ele está falando. Significa que eu tenho que conhecer as raízes da minha dor, que eu necessito conhecer o porquê eu estou sofrendo, por que aquela experiência, por que aquela pessoa conseguiu me afetar tanto, porque na verdade ninguém tem esse poder. O poder sempre é nosso. Tem coisas que as pessoas falam e não nos atingem. Por quê? Porque nós somos fortes naqueles pontos. Tem coisas que as pessoas falam e nos atingem. Por quê? Nós somos frágeis naquele ponto. Então, lá no íntimo, se a gente pensar bem, as pessoas, as situações estão nos auxiliando a nos conhecer, a saber quais são os pontos que necessitam maior da nossa atenção, dos nossos cuidados. Então, as experiências, elas não têm o sentido de vir nos machucar, mas sim vir nos mostrar. E à medida que esse autoconhecimento, que essa autorreflexão vai acontecendo, eu já não preciso do expediente da dor para poder despertar. Eu posso despertar simplesmente pela sabedoria, pelo bom senso, pela paz, pela serenidade. Por quê? O indivíduo ele consegue se manter num ponto de imparcialidade, onde ele consegue ficar na condição de um observador, né? Ele está vendo o rio da vida fluir, ele está vendo a sujeira passando, mas ele não se apega àquilo. Então, boa parte do nosso sofrer também tem a ver com apego. Por quê? Se eu digo que alguém me machucou, eu na verdade estou dizendo uma inverdade, né? De novo, ninguém tem esse poder. A pessoa só consegue, abre aspas, me machucar, fecha aspas, se eu sou frágil naquele ponto. Então aquela pessoa não fez nada de mais do que me revelar aquilo que eu sou. E quando nós somos desnudos, quando nós somos descobertos das nossas ilusões, óbvio, nós não gostamos, machuca. Estar presentificado. É importante exercitar o hábito de estar presente sempre que possível a tudo aquilo que se faz. Caminhar, por exemplo, pode ser um exercício de presentificação. Essa prática pode diminuir o estresse, a ansiedade, o nervosismo e as preocupações, pois estimula a atenção, podendo dar uma sensação de relaxamento e prazer. Então, caminhando, nós podemos meditar. Por quê? Eu preciso prestar atenção na rua até chegar a um lugar que eu posso caminhar. Esse lugar pode ser um calçadão, pode ser um parque, né? Então, eu preciso até chegar lá, observar a rua, os transeuntes, os carros, saber onde eu estou pisando. Tudo isso é um exercício de atenção. Então, nessa caminhada, estão sendo liberadas hormônios como endorfina, como a dopamina, que vão dando uma sensação de prazer, de vivacidade. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento? Estamos dizendo para a nossa mente que fazer uma atividade física, estar presentificado, é algo que dá muito prazer. E tudo aquilo que dá prazer, a mente, ela permanece com foco naquilo, né? Mesmo que seja um prazer permissivo, mas nós estamos falando aqui de um prazer saudável. Então, se nós temos um prazer saudável, nós vamos educando a nossa mente para desenvolver um novo hábito, um hábito mais salutar, um hábito que vai fazer bem ao corpo, à mente e às emoções. É preciso também listar quais são as fontes de distração, o que nos impede de novos hábitos. É muito comum a gente ouvir as pessoas afirmarem o seguinte: eu não consigo. Na verdade, quando a pessoa tem um foco, um esforço, um prazer no objetivo,
ela só sossega quando ela atinge aquele objetivo. Ela só não atinge determinados objetivos se aquilo não for importante para ela. A pessoa, de repente, que deseja, se viciou em desejar, mas criou um mau hábito de não fazer. Então, ela vive sempre na fantasia de desejar, mas alimentou a mente com o hábito de não fazer. Então, realmente, essa pessoa não vai conseguir, né? Mas há pessoas que conseguem, desejam alguns objetivos e elas só têm foco naquele objetivo até que elas fazem aquilo acontecer. Mas aí eu quero fazer uma distinção. Por exemplo, são objetivos possíveis e não objetivos impossíveis. O que eu chamo de objetivo impossível? Vamos imaginar que eu tenho o desejo de ir a Júpiter nessa existência. Mas olha, ainda não tem tecnologia nem para ir a Marte, quanto mais ir a Júpiter. Então, é um objetivo nesse momento impossível. Talvez seja possível daqui a alguns séculos, mas no século XXI, ir a Júpiter é impossível. Então, se eu ficar com esse objetivo, eu simplesmente estou perdendo tempo com ele. Eu preciso buscar objetivos possíveis. Quais são? De repente, eu posso planejar 2 vezes na semana de fazer uma caminhada no calçadão. Eu posso planejar, dia sim, dia não, meditar pelo menos 10 minutos por dia. Eu posso planejar, por exemplo, todos os dias ler 2 páginas de um livro e fazer disso um novo hábito. O que vai acontecer em 2, 3 meses mais ou menos? E andar no calçadão vai ser a maior facilidade, porque eu vou me acostumar com isso, não é? Meditar todos os dias 10 minutinhos, ou um dia sim, um dia não, vai ficar fácil, vai ter até prazer, porque naqueles momentos eu começo a sentir uma sensação gostosa de bem-estar, e aquilo alimenta ainda mais o meu desejo de praticar a meditação. E eu posso simplesmente, daqui a alguns meses, não ler apenas 2 páginas de um livro por dia, mas ler 5, ler 10, né? E com isso eu acabo lendo 2 livros, 3 livros por mês com o passar do tempo. Então, os hábitos, eles requerem persistência cotidiana. Os maus hábitos, eles foram formados assim, né? Todos os dias, mas inconscientemente. Os novos hábitos, os hábitos mais racionais, vamos colocar dessa forma, eles requerem planejamento e persistência. Se eu planejo e executo, mesmo que aquilo me cause um desprazer inicial todos os dias, passado um mês, aquilo fica fácil para mim. Então, sem pressa numa resposta rápida, né? A semente que nós plantamos hoje não vai dar fruto amanhã. Não tentemos responder com os mesmos padrões mentais que estamos tentando mudar. Por quê? A nossa mentalidade atual, geralmente, é uma mentalidade ansiosa, uma mentalidade que é tudo para ontem. Mas se a gente for colocar imparcialmente, o que a gente conseguiu de fato com essa mentalidade? Quase nada. Porque uma mentalidade ansiosa, uma mentalidade apressada que quer resolver tudo para ontem, acaba se atropelando e deixa os objetivos de lado. Então, quanto maior for a prática, maior tende a ser a sensação de bem-estar. Porque nós estamos sofrendo com essa mentalidade repetitiva de desprazer, de ansiedade, de medo. Então, à medida que eu vou colocando coisas novas, eu vou tendo suspensões desse mal-estar. Eu vou tendo sensações boas, sensações mais gostosas, que vão me dando motivação de praticar cada vez mais isso. Todavia, como os padrões antigos são mais fortes, se eu deixar de praticar uma semana, eu jogo tudo água abaixo de novo. Porque é muito fácil voltar ao vício dos antigos padrões. Então, entendam que os hábitos, eu estou falando aqui de meses, né? Para que a gente comece a sentir uma coisa boa, mas para que ele fique introjetado, para que ele faça parte da nossa vida, no mínimo 1 ano, no mínimo, não é?
Um ano sentindo coisas diferentes, coisas boas, faz com que o psiquismo ele desfoque daqueles vícios mentais que ele possui. Então, o poder de decidir sempre é seu. Quem deseja resultados diferentes precisa ter atitudes diferentes. Se a vida nos responde das mesmas formas, não podemos nos iludir. Sem perceber ou percebendo, estamos fazendo as mesmas coisas de sempre. Não é? Queremos mudanças, mas reclamamos mais do que mudamos. Queremos experiências novas, mas com uma mentalidade que de repente vai fazer com que eu repita as velhas experiências. Então, nós precisamos entender, por exemplo, que a lei de ação e reação é a lei da justa retribuição. O Cristo afirmou que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se nós plantarmos o bem a nós vamos colher esse bem, em forma de mudança, de autotransformação. Mas, se essa autotransformação não está chegando, precisamos investigar o que achamos que estamos plantando e o que realmente estamos plantando. Porque a consciência divina, ela não erra, ela é perfeita. Ela dá a cada um o que cada um é. Então precisamos conhecer aquilo que nós somos para saber aquilo que estamos plantando. E a partir desse ponto a gente vai começar a falar um pouquinho de Buda, né? Quando a gente fala de meditação, precisamos entender que os hinduístas, né, e os budistas, eles têm uma prática milenar, né? Os hinduístas muito mais, se perde na noite dos tempos. E Buda é aquele que se aproxima mais do Ocidente, né? É a figura histórica que o Ocidente mais aceitou e que, de uma certa forma, corresponde a esses ensinos. O Ocidente está redescobrindo ensinos milenares e dando uma ênfase científica para adaptá-los a uma lógica ocidental. Por quê? Devido ao sectarismo religioso, o Ocidente ele tem uma dificuldade de entender outros pontos de vista ligados a práticas que estão atreladas à religião, né? Então, o Ocidente tem um preconceito enraizado. Todo ensinamento milenar tende, em algum momento histórico, ser cientificamente comprovado. É o que o Ocidente hoje faz, que nós vamos ver a partir desse ponto. Por exemplo, durante muitos séculos, muitos xamãs de muitas tradições do planeta tinham uma profunda compreensão do campo energético. As tradições de várias regiões como Índia, China, Tibete e Japão falavam da existência de canais energéticos, meridianos ou nadis, ao longo do qual a energia vital fluía. A Universidade de Seul, alguns anos atrás, ela confirmou que os canais energéticos do corpo, os meridianos, os nadis, os pontos de acupuntura, eles realmente existem, né? Então, é um conhecimento milenar que foi entendido durante muitos anos pelo Ocidente como algo místico, como algo religioso, até mesmo irracional, mas a ciência está começando a comprovar que isso é mais científico do que o Ocidente mesmo imaginava. Então, muitos conhecimentos antigos são tratados por nós aqui no Ocidente, conforme eu falei, como místicos, lenda ou até mesmo como coisas irracionais. Contudo, vários avatares, ou seja, mensageiros de Jesus, vieram dar sua contribuição no trabalho de iluminação em vários campos do conhecimento, dentre eles Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado. E aqui eu vou fazer uma analogia com o nível nosso lar. Na cidade espiritual de nosso lar, existem 6 ministérios. O Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Cada um desses ministérios possui 12 ministros, totalizando 72 ministros subordinados ao governador da cidade.
Considerando o axioma, o que está em cima é como o que está embaixo, podemos também deduzir que o Cristo, na condição de governante do mundo, também tenha ministérios e variados ministros para auxiliar a gerir nosso orbe, né? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vemos, por exemplo, um desses ministros, né, que ele é responsável pelas questões sociológicas da Terra. Então, Jesus pede desse ministro algumas contas de como anda a evolução da humanidade. E ele diz que através do comércio, ele diz que através dos esportes, os seres humanos estavam tentando se confraternizar mais. Né? Mas o Cristo afirma que aquilo ainda não era o suficiente. Então, veja, ali, de uma forma não furtiva, mas de uma forma bem pontual, nós temos a informação de que existe um ser, um espírito muito evoluído, né? Um espírito puro, que ele é responsável pelas questões sociológicas da Terra. Muito interessante isso. Só não sabemos quantos ministérios existem, quantos ministros existem, mas nós sabemos que esses ministros também têm a função de tempos em tempos de se encarnar no planeta para deixar uma mensagem, para deixar um ensino que não são deles, são universais, mas que eles vêm trazer num determinado momento histórico, numa cultura, para poder ajudar a evolução da humanidade naquele momento. Alguns desses conhecimentos perpassam o tempo, como, por exemplo, o conhecimento de Buda, né, a respeito dessas leis universais. Então, Buda, missionário do Cristo, trouxe ao mundo ensinamentos universais a fim de esclarecer não apenas um povo, mas toda a humanidade. Seus ensinos estão de acordo com a proposta de autoconhecimento e despertar da natureza búdica ou profunda, ou seja, o self. Quando Cristo fala que o reino de Deus está dentro de nós, né, ele está falando dessa natureza búdica, dessa natureza divina. Então, Buda, ele veio nos ajudar a despertar das ilusões para a verdade profunda, o Nirvana, ou o reino divino na concepção cristã. Então, todo o trabalho do Buda foi fazer com que seus praticantes meditassem, ou seja, tivessem uma atenção mais plena. Eles não eram estáticos, eles não ficavam meditando o dia todo, eles também praticavam a caridade, eles desenvolviam a compaixão, né? A medicina naquela época, o Buda inovou a questão da medicina, ajudando muitas pessoas. Seus discípulos também se espalharam naquela época fazendo isso. Então nós podemos perceber que esse mensageiro de Jesus, ele veio dar a cota de contribuição dele. Ele afirmava o seguinte: todos vós sois Budas, ou seja, todos vós sois divinos, afirmava ele. Como assim, mestre? Redarguia seus discípulos. Se não conseguimos fazer as coisas que o Senhor faz. E ele respondia: é porque eu estou desperto e vós ainda não. De uma forma sucinta, né, a história de Buda, ela é bonita porque Buda, ao nascer, a mãe dele desencarnou. Então o pai ficou muito pesaroso e ficou com medo de perder o filho, né? Naquela época, a astrologia, por exemplo, era tida como uma ciência para aquele povo. E um dos astrólogos disse: olha, o seu filho tem o destino de ser ou um grande governante ou um grande sábio. O pai desejava que ele fosse um grande governante. E o que ele fez para isso? Ele simplesmente não deixou que o filho conhecesse a realidade, conhecesse o mundo. Então o filho se desenvolveu dentro do palácio, sem conhecer o que era a verdade do mundo do lado de fora. Até que um dia ele tanto insistiu que o pai dele permitiu que pela primeira vez ele conhecesse a cidade que ele nasceu, mas nunca pôde conhecer de perto. Mas antes, o pai pediu que os seus soldados, né, tirassem todos os mendigos da rua, tirassem os pobres, os doentes e os idosos. Então, Buda, ao sair, viu pessoas felizes, viu pessoas sorridentes, e ele acreditava que o mundo fosse daquela forma.
Mas algo dentro de Buda dizia que não era bem assim. Então, aproveitando uma distração do pai, ele conseguiu sair do palácio sozinho e ele presenciou pela primeira vez um mendigo, a pobreza. Ele presenciou um homem doente, quase morrendo, e ele viu um velho. E ele depois perguntou a um dos seus súditos: mas o que é isso? E o súdito respondeu: meu senhor, as pessoas, algumas são pobres, as pessoas ficam doentes e as pessoas morrem. Naquele momento, Buda toma pela primeira vez o contato com o sofrimento. Ele entende que a vida, ela não é aquela coisa que ele estava aguardando. Ele percebe que ele necessita descobrir uma verdade para poder auxiliar a humanidade, porque ele foi tocado de imensa compaixão e ele queria conhecer qual é a verdade. Então ele foge do palácio e vai viver 7 anos meditando com alguns ascetas, ou seja, com pessoas praticantes que buscavam a iluminação. Só que ele não conseguia encontrar a verdade. Seu corpo ficou adoecido, ele ficou anêmico, e no final dos 7 anos, ele viu que aquele caminho não iria levá-lo à meditação. Então, perto de um rio, já muito anêmico, ele pede ajuda a uma mulher e essa lhe oferece um prato de arroz. Seus companheiros ascetas, vendo aquilo, acreditam que ele tenha desistido da ideia de iluminação e o deixam sozinho. E ele começa a se alimentar. Ele vê um pai e um filho num bar à margem do rio. E o filho pequeno pergunta para o pai: pai, como eu amarro esse leme? Eu amarro bem forte. O pai responde: não, meu filho, se você amarrar bem forte e nós não conseguirmos amarrar a tempo, as águas do rio podem nos afogar. Mas então eu devo amarrar bem fraco? Também não, meu filho. Porque se você fizer isso, o leme pode soltar e nós podemos cair no rio também. Buda ali, ele começa a compreender a ideia do caminho do meio. A ideia de que o ser humano ele não pode viver nos extremos. Ele tem que buscar um justo caminho, um caminho do equilíbrio, onde ele possa viver as experiências da vida, sem ficar participando dos extremos das vicissitudes. A partir daquele dia, ele se senta debaixo de uma árvore e começa a meditar por muitos dias, segundo a tradição budista, até ele atingir a iluminação, que nada mais é do que uma consciência tão profunda, onde ele fica plenamente desperto para a verdade maior. Vamos especular que de repente ele atingiu uma consciência divina naquele momento. Ele se tornou uno com Deus e despertou para uma realidade mais profunda, o reino divino dentro de si, ou na visão budista, o nirvana. Né? Então, naquele momento, ele começa a pregar, ele começa a ensinar aquilo que ele começou, aquilo que ele descobriu. Então, para poder explicar isso às pessoas, porque uma experiência mística, uma experiência divina, uma experiência psicológica, é a própria pessoa que sente e que passou pela experiência. Então, como transmitir aquilo a pessoas que nunca viveram aquela experiência? Então, ele forma um plano didático e ele fala das 4 nobres verdades. Nobres porque apenas os espíritos mais enobrecidos vão entender essas verdades e vão se subordinar a essas práticas. Os mais ignorantes, os mais sensualistas, os mais materialistas, eles não se encantarão, eles não perceberão a importância dessas verdades. Então, as 4 nobres verdades são um ponto de passagem entre a ilusão e a iluminação. Segundo Buda, a lua pode se aquecer e o sol esfriar, mas as 4 nobres verdades nunca mudarão, porque elas são universais. As 4 nobres verdades não são do Buda, as 4 nobres verdades, elas são do universo. O próprio Evangelho que Jesus nos trouxe não é o Evangelho de Jesus propriamente dito, é o Evangelho do universo, que o Cristo amorosamente nos trouxe de uma forma didática,
para que pudéssemos despertar para uma realidade divina. Então, as quatro nobres verdades explicam os estados de consciência existentes no universo e ensinam como se libertar de todas as formas de ilusão. Primeira nobre verdade, a existência do sofrimento. O conceito de sofrimento, traduzido para a nossa língua, se aproxima mais de insatisfação, tá? Então, quando a gente estiver falando de sofrimento, a partir do budismo, a gente tem que entender isso como insatisfação, não como aquele que sofre de um sofrimento específico, mas aquele que está insatisfeito com a vida, aquele que está insatisfeito consigo mesmo, com a sua realidade. Então, a primeira nobre verdade é o seguinte: todos que vivem no mundo sofrem de alguma forma. Precisamos reconhecer a existência de nosso sofrimento a fim de compreendê-lo melhor. Quem quer se libertar do sofrimento não pode ignorar o sofrimento, não pode reprimir, implodir, não pode se alienar da realidade daquilo que existe. Necessita investigar. Então, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos entender essa nobre verdade a partir da explanação do espírito François Nicolas Madeleine, né? No item A Felicidade Não É Deste Mundo. Diz François o seguinte: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixando amargamente da situação em que se encontram. Por favor, vamos fazer um adendo. Quando o espírito de François ele fala isso, ele não está dizendo que estamos condenados à infelicidade, mas ele está dizendo que a felicidade perfeita, legítima, ainda não consegue fazer pouso no nosso planeta, porque boa parte da nossa humanidade ainda está envolta em muitas ilusões, ainda está envolta para fazer muitas reparações, ainda necessita se conhecer bastante a fim de compreender e viver essa felicidade. Então foi o que Buda disse há pouco, né? Voltando, só para a gente poder recordar, né? Todos que vivem no mundo sofrem de alguma forma. Vamos mudar o termo. Todos que vivem no mundo estão insatisfeitos de alguma forma. Precisamos reconhecer a existência de nossa insatisfação a fim de compreendê-la melhor. De onde vem essa insatisfação? Quem está insatisfeito? Né? É a parte mais enobrecida da nossa natureza ou é a nossa parte mais caprichosa? Né? A vida é aquilo que ela é. Se eu aceito e transijo com a vida da forma que ela é, em vez de insatisfação, eu acolho a realidade possível. E dentro dessa realidade possível, eu posso viver uma felicidade possível. Não, de repente, a felicidade fantasiosa, né, dos meus sonhos ingênuos, mas a felicidade existencial que eu possa fruir. Hoje eu conversei com uma pessoa que ela diz que ela conseguiu hoje sair, comer um pastel, tomar um caldo e ela ficou feliz da vida. Ela disse assim: como é que eu podia imaginar que algum dia eu ia ficar feliz de tomar um caldo e comer um pastel, né? Parece uma coisa até simplória, mas para ela essa foi a felicidade do dia de hoje. Foi fazer isso.
Ela poderia querer, de repente, o carro do ano, o apartamento do ano, né? O amor do ano, mas hoje, depois de tanta coisa que ela passou, a felicidade dela foi sair, pegar um pouquinho de sol e simplesmente se deliciar com pastel com caldo de cana. Olha só que maravilha, como essa pessoa está evoluindo, né? Como essa pessoa está se satisfazendo com as coisas simples da vida. E será que a nossa felicidade, ela não consiste nessas coisas simples e a gente acaba complicando demais, colocando muitas fantasias no lugar da realidade? É um fato que a gente precisa começar a repensar. Então, de acordo com essa nova verdade, há dois tipos de sofrimentos principais: o interno e o externo. O externo é o clima, o tempo, né? As pessoas, aquilo que me circunda, toda essa realidade exterior, ela acaba me afetando de uma certa forma. Ela pode me afetar para o melhor ou para o pior. De repente eu quero sol e está chovendo. De repente eu quero um tempo frio e está fazendo muito calor, né? De repente eu estou suando demais e aquilo está me incomodando. De repente uma pessoa tá falando continuamente, eu queria um pouquinho mais de silêncio. Então, notem que tudo isso que vem de fora de uma certa forma também nos causa insatisfação. E a insatisfação, o sofrimento interno. Às vezes, o sujeito não se aceita da forma que ele é. Ele acha que ele tinha que ser mais bonito, ele acha que ele tinha que ser mais rico, ele acha que ele tinha que ser mais amado, ele acha que ele tinha que ter mais amigos, estar mais em evidência, fazer sucesso, ter fama. Mas uma coisa é a pessoa achar aquilo que ela merece, outra coisa é ela merecer. E outra coisa ainda é entender qual é a real necessidade dela. De repente, na atual existência, ela veio aprender a arte de ser simples, a arte de aprender a ser feliz com as coisas simples da vida, a amar não aquele grande amor, mas a amar de uma forma singela, a natureza, uma flor, o mar, a vida, as pessoas, aprender a se relacionar melhor com os outros, aprender a relevar, a perdoar, a ser paciente, a ter bom humor, né? Até brincar com as coisas que são desagradáveis. Ela veio de repente aprender a ser feliz. Mas chegando aqui, em posse dessa realidade que é o mundo, né? Ela começa a inventar outros tipos de felicidade na cabecinha dela. De repente, a felicidade para essa pessoa passa a ser, de repente, ter muito dinheiro, passa, de repente, a fazer ser muitas viagens. De repente, essa pessoa acha que ela tem que viver um amor de uma alma gêmea. E de repente tem uma pessoa ali que pode ser um amor da vida dela, mas como aquela pessoa não se adapta à vida dela, ela acaba rejeitando, nem dando bola para a pessoa. Que ela não enxerga aquela pessoa como amor, enxerga aquela pessoa como, sei lá, qualquer outra coisa. Então percebam que é aquilo que a gente está discutindo aqui, né, que o sofrimento interno, boa parte das vezes, ele é ocasionado por nós, pela nossa forma de percepção da realidade, por aquilo que caprichosamente nós buscamos. Então precisamos entender o que são as nossas necessidades e o que são os nossos desejos. Os nossos desejos, mais uma vez, têm a ver mais com a nossa condição egóica, com os nossos caprichos, com as nossas ilusões de ego, né? E as nossas necessidades têm a ver mais com o nosso processo evolutivo. Então, ele também diz que existem três qualidades de sofrimento, ou seja, de insatisfação. A primeira qualidade é inerente a estar vivo, ou seja, basta apenas estar vivo e eu estou insatisfeito. Que às vezes eu fico insatisfeito com o tempo, com a vida, com a pessoa, comigo mesmo, né? Então, o próprio ato de estar vivo, de existir, para nós, já é uma forma de sofrimento. Segunda qualidade de sofrimento, que é o latente, né? É o devir, é o vir a ser. Nós não gostamos de mudanças. Nós desejamos eternizar as coisas boas e que as coisas ruins
passem rapidamente, né? Sobre isso, certa vez, o Emmanuel conseguiu dar uma lição muito importante para o Chico e para nós também, né? Chico, certa vez, estava se lamentando a respeito das tristezas que ele estava passando e ele pediu a Emmanuel que buscasse com a Mãe Maria, né, uma resposta para o sofrimento dele. E depois de algum tempo, Emmanuel trouxe essa resposta. O que ela disse, Emmanuel? A Emmanuel responde a Chico: Chico, ela disse que isso também passa. E realmente, depois de um tempo, a tristeza do Chico se transformou em contentamento, se transformou em alegria e ele ficou muito bem. E Emmanuel aparece de novo para ele e diz assim: Chico, isso também passa. Então, o que Emmanuel quis dizer para Chico? Emmanuel ali, ele, além de ser filosófico, ele entrou numa proposta disso aqui que a gente está discutindo, né? Tudo na vida passa, tudo na vida é mudança permanente, nada do que é vai continuar sendo. Então, um dos nossos maiores sofrimentos ou insatisfações são com as mudanças, porque a gente quer permanecer com prazer, com as partes boas, e quer que as coisas ruins, ou que nós rotulamos como não boas, elas vão embora. Mas os contrastes, eles são importantes aos nossos desenvolvimentos. Terceiro tipo de qualidade de sofrimento ou insatisfação que ativa é a nossa prisão no mundo de ilusões. Estamos aqui conversando nesse momento, de repente estamos entendendo bem intelectualmente, estamos com um projeto de mudança, mas a partir de amanhã, se você tem desejo de comprar um carro, você vai continuar com o seu desejo de comprar um carro, você vai ficar pesquisando. Se você tem um desejo de mudar de casa, você vai continuar ardentemente com esse desejo, e às vezes você vai ficar ansioso, nervoso, às vezes vai ficar decepcionado porque aquele sonho não se realizou, né? E vai se esquecer de começar a fomentar novos hábitos para você ficar mais em paz. Então percebam que às vezes nós recebemos da vida ostensivamente caminhos, sinais, às vezes até mesmo práticas para que a gente possa mudar a nossa mentalidade. Mas nós ficamos tão aprisionados no mundo das ilusões, que é esse mundo fenomênico que nós vivemos, que nós deixamos isso de lado. A partir disso, pode-se contemplar 8 tipos de sofrimentos fundamentais a que estão sujeitos todos os seres. 8 tipos de insatisfação. O nascimento. Nascer é uma angústia para o bebê. O bebê, segundo Freud, ele tem uma angústia de morte quando ele nasce, porque ele é arrancado literalmente, às vezes, do ventre materno. Ele está lá no quentinho, ele está lá acolhido, e de repente ele vem para o mundo exterior e ele toma um choque sensorial. Então Freud vai dizer que a criança tem uma angústia de morte, e que essa angústia de morte ela é suprida depois pela primeira mamada que a criança dê. Mas entenda, para Buda, para os ensinamentos universais, o nascimento por si só já é um sofrimento. O envelhecimento, por sua vez, também é um sofrimento, né? Eu ouço pessoas dizendo o seguinte, né? Tem uma propaganda que é muito ventilada, que a terceira idade é a melhor idade, né? Aí tem pessoas que dizem assim, é a melhor idade para morrer, é a melhor idade para adoecer, é a melhor idade para ter tudo de ruim. Por quê? Nós vemos no envelhecimento a perda da vitalidade, nós vemos no envelhecimento a perda da nossa disposição de espírito, nós não funcionamos mais como antes. Então isso também causa sofrimento, isso causa insatisfação. A doença, que é uma desarmonia do espírito, né, que é revelada no corpo, também é um sofrimento. Mas a doença existe porque o espírito ainda não é perfeito, né? O espírito ainda não atingiu aquela sua iluminação para poder transformar o seu corpo num templo. Então, doença e saúde vão se alternar ao longo da vida, a fim de que o ser humano aprenda a dar mais valor à saúde, aprenda a se cuidar melhor. Só que para isso ele vai precisar passar pelas experiências de doença, logo também ele vai sofrer com isso. A morte por si só já é um outro tipo de sofrimento,
Para nós espíritas, por mais que nós acreditemos que existe a vida após morte, mas quando a gente perde um ente amado, nós sofremos muito aquela perda. Depois a gente pode até falar disso. A perda de um amor, segundo o Buda, também causa um sofrimento, né? A perda de um filho, né? A perda de um ser amado, a perda de um casamento, a perda até de um bichinho de estimação pode ocasionar em nós um sofrimento. Outro tipo de sofrimento, ser odiado, né? Para ser odiado, a gente não precisa fazer muito, não. Se você for o mais autêntico possível, tem sempre alguém que vai amar aquilo que você é e tem sempre alguém que vai odiar aquilo que você é. Porque o ser humano, não estando satisfeito, não sendo plenamente feliz, ele pode olhar para você e te invejar. Ele pode olhar para você e projetar as mazelas, né? Os conteúdos psíquicos dele. Então, basta apenas a gente existir para sermos bem-quistos e também mal-quistos. Outro tipo de sofrimento é o desejo não realizado, né? Quantas vezes a gente planeja, deseja uma felicidade, deseja um amor e aquilo não acontece? Quantas vezes nós desejamos que as coisas atendam às nossas expectativas e as coisas não acontecem? Então, por hoje, nós vamos ficar apenas por aqui, entendendo que esse sofrimento que Buda fala nessa nova verdade tem a ver com tudo aquilo que a gente vive. Basta apenas existir nesse momento, né? Que nós estamos insatisfeitos. Por quê? Nós ignoramos aquilo que nós somos. Nós ainda somos seres que estamos despertando para Deus, mas nós não chegamos naquela plenitude de sermos ainda espíritos puros, espíritos que estão em plena comunhão com Deus, sentindo plenamente todo o amor, sentindo plenamente toda a felicidade. Nós temos esse determinismo divino de um dia chegar a essa plenitude. Mas na falta dessa plenitude, desse despertar profundo, nós vamos sofrer das nossas ilusões. Nós vamos sofrer pelo mundo que nós habitamos, nós vamos sofrer por tudo aquilo que ainda nós desejamos egoicamente e não conseguimos entender. Então, qual é a mensagem final de hoje? A felicidade, ela existe. O amor, ele existe. Deus existe, o bem ele existe e nós podemos viver isso plenamente. Todavia, isso vai depender do esforço de cada um de nós. Isso vai depender do quanto realmente nós almejamos chegar a esse objetivo. Não basta desejar, é preciso praticar. Então, o nosso estudo de hoje termina por aqui, né?